E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Deus abençoa também os nossos irmãos acompanhando através da internet. Deus abençoa a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos à leitura da Escritura. Nossa leitura hoje está em São João, capítulo 16. Capítulo 16 de São João, versículo 11 e versículo 12. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isaías capítulo 14, versículo 8. Até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para ti sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Grande e soberano Deus, Pai Criador de todas as coisas, pedimos uma bênção toda especial para os teus filhos em toda parte que têm dispensado esse tempo para adorar juntamente conosco. Pai,
abençoa, Senhor Deus, teus filhos que estão aqui presentes. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. O Senhor é bem-vindo no nosso meio. Queremos sentir a tua presença, Senhor. Mesmo no silêncio, mesmo que se nada se mova, nós sabemos que o Senhor está aqui, nos segurando nos teus braços. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por essa noite de adoração. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Poder assentar. Deus abençoe a todos. O nosso tema está no versículo, no São João capítulo 16, versículo 11, está o nosso tema, o príncipe deste mundo. Eu quero ler mais duas escrituras sobre o príncipe deste mundo, que está em São João capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. No 14, verso 30, ele repete novamente, São João 14, versículo 30, Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aí quando nós acompanhamos a mensagem dos selos, aí nós vemos ele vindo, montado no cavalo branco, e depois aquele cavalo vai mudando de cor. O cavalo é o mesmo, o cavaleiro também é o mesmo, E nós vemos ele nesse dia que nós estamos vivendo, quando o mundo se maravilha e o mundo está na expectativa, qual será o nome do próximo pontífice, o chefe da igreja, E Jesus disse, ele nada tem em mim. Eu achei tão interessante essa palavra, ele nada tem em mim. Ele não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Deus. Mesmo que ele fale em Deus, mas ele não tem nada a ver com Deus. Se você observar bem essas escrituras, de Isaías capítulo 14, você vai ver como ele cai do céu, Você vê a sua trajetória desde o céu. O pecado não começou no jardim do Éden, o pecado começou no céu. É desde o céu e aonde ele chega, Ele chega em Roma, e ali ele estabelece o seu trono, E as escrituras falam, sobre ele desde o Gênesis até Apocalipse, e ali ele estabelece o seu trono, Aí quando João tem a visão de Pátimo, Apocalipse, é tão interessante o capítulo 13, 12, 13, 17 e 18, É muito importante. E como o Apocalipse é um livro de símbolos, Apocalipse é o livro de símbolo. Tudo está em símbolo. Agora, só um profeta para poder revelar isso para nós. Nós sabemos que a primeira escrita também foi em símbolo, A escrita era cuneiforme, que era em símbolos. Era tudo em símbolos. Então, Apocalipse é o livro que Satanás mais odeia, porque ele descobre, é um livro que revela ele. E quando Jesus vem na sua segunda vinda, porque a segunda vinda começou no estado de Kentucky, quando o William Branham nasce, ali já começa a segunda vinda. A aparição foi em 28 de fevereiro de 1963. A primeira vinda de Jesus já foi lá na manjedoura, E depois que ele se manifestou também numa nuvem, juntamente com Moisés e Elias,
Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E Jesus também se manifesta ali juntamente com 7 mensageiros. E Satanás odeia o Apocalipse. Apocalipse é o fim dele, é o fim da sua igreja, é o fim do engano, da mentira. Porque esse é o tempo que a verdade é manifesta. Você vê em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A palavra não está aqui para condenar um ser humano, né? Mas aquele ofício, né? Aquele sistema, aquela denominação. Claro que Satanás, para se manifestar, precisa de um corpo. Como Deus também, para se manifestar e falar conosco, ele precisa também de um corpo. Então, enquanto não tem profeta, Deus trabalha através de sonhos, né, de visões. Então, nesse tempo que o mundo está realmente em luto, o mundo católico, né, o mundo budista, evangélico, nós temos que repassar aquilo que o irmão Brana falou sobre o fim, sobre o catolicismo, sobre o Papa, sobre as denominações. Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Osmar. João viu, são várias mensagens, né? João viu eles crucificarem. O pastor Osmar pregou em 2021. O pastor Osmar estava citando as palavras do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele diz: o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. E o pastor Osmar, ele fala isso aqui nessa mensagem. Aí ele mostra como que Deus é brasileiro, né? Como Deus também manifestou. A palavra esteve nos Estados Unidos, então a palavra também esteve e está aqui no Brasil, né? Na noiva. Está errado aquilo que o Papa falou? Hoje eu tive um esclarecimento muito bom quando eu vi o pastor Osmar falar e explicar isso aqui. Não, o Papa falou a pura verdade, que é bíblico. São João capítulo 11, versículo 49 a 51, Caifás profetizou. Veja, Caifás era o sumo pontífice naquele dia, e era filho do diabo, né? Era o sogro de Anás, né? E era o filho de Satanás. E a sua profecia estava certa. Ele, em São João capítulo 11, versos 49 ao 51, ele disse: convém que um homem morra e não pereça toda a nação, e que ele venha reunir os filhos de Deus em toda parte. E São João, quando escreveu, ele diz que Caifás, naquele ano, como ele era o sumo pontífice, ele profetizou, e a sua profecia está correta. Verso 31, depois, ele é lembrado aquilo que ele tinha dito, né? Ele disse sobre uma inspiração. E o Papa Francisco também falou sobre inspiração, porque Deus não estava na Argentina. O Papa era argentino, ele disse, mas Deus é brasileiro, né? Não era que Deus era brasileiro, era que a palavra estava aqui. A palavra que é Deus estava no Brasil. A palavra que é Deus estava na América. A palavra que é Deus esteve na Alemanha através de Lutero. A palavra que é Deus esteve na Inglaterra através de Wesley. Então, a palavra que é Deus esteve aqui no Brasil através de João.
Aí você vê que as coisas vai fechando com a Escritura. Vamos repassar algumas coisas do profeta. O irmão postou alguns parágrafos e eu pude pegar esses parágrafos que ele postou ali para mim no Zap e coloquei os outros aqui. A marca da besta, pregada em 13 de maio de 1954. Né? E 184. Isto era do diabo no princípio. E posso provar-lhes que a Bíblia diz aqui: toda a terra se admirou após o poder desta besta, que era e já não é, mas que virá. Como poderia ser isto? Era e não é, disse. A terra toda se admirou após ela. Existem muitas interpretações, principalmente pelos adventistas na internet. São homens cultos, né? Homens educados, homens são teólogos, têm conhecimento da Bíblia, eles conhecem a Bíblia, conhecem a história. Eles só não têm a revelação. Então, eles colocam a sua interpretação e nós não podemos comer aquilo. Nós não podemos nos basear. Eu só citei isso que o Papa falou, porque o pastor Osmar, ele repetiu isso aqui e usou a Bíblia. Vocês vão ver nessa mensagem, usou a Bíblia e aquilo estava encaixando, porque Caifás era o sumo pontífice naquele dia. E logo que esse Papa assume, isso foi há 12 anos atrás, ele diz essa palavra. E não estava errado. O Papa, na verdade, era argentino e Deus era brasileiro. A palavra Deus estava aqui no Brasil. Deus estava manifestando num homem chamado Osmar Rodrigues Costa aqui. Deus manifestou num homem chamado William Marion Branham, lá nos Estados Unidos. Depois ele veio manifestar aqui. Então, Deus estava aqui no Brasil. E a palavra agora continua aqui ainda. 185. Quando a Roma pagã tornou-se a Roma papal, ela nunca cessou. O sistema do romanismo cessou. Quando o novo rei entrava, ele simplesmente estabelecia uma nova ordem. Às vezes as pessoas perguntam por que ler, por que ler? Porque a maioria dos nossos irmãos não lê. A maioria dos nossos irmãos, eles apenas escutam os cultos, de repente alimenta alguma coisa na internet, que você não deve, você deve alimentar através do play, do mensageiro do dia. Então a gente está lendo para poder te ajudar. Mas quando entrou na Roma pagã, através da Igreja Católica, através do papado, isto nunca cessa. Se um papa morre, eles elegem outro. É aqui onde você vai entender Apocalipse 17. Porque o irmão Branham revela todo o Apocalipse. O Apocalipse é toda a Bíblia. O Apocalipse é antes de Gênesis, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então aqui você vai entender Apocalipse 17. A besta que era e já não é, veja só, um papa morre e eles levantam outro. A besta que era e já não é, mas que virá, que já não é, mas que virá, e vai à perdição. Você vê, em número de membros, a Igreja Católica só perde para o islamismo. É mais de 1 bilhão de seguidores. Veja que o João, na visão, ele se admirou quando ele viu ela. Ele pensou que era noiva. E o anjo perguntou, Elias perguntou para ele: por que te admiras? Se admirou. Veja, ela tem mais destaque no mundo, como disse um jornalista que eu estava ouvindo, do que o islamismo. Porque eles têm um chefe supremo, um cabeça. Veja que ele queria ter um reino melhor e maior do que Miguel no céu. Então,
Ele arruinou o jardim do Éden que Deus fez. E ele criou por 6.000 anos um Éden também. E o irmão Brana pregou uma única mensagem chamada o Éden de Satanás, que Deus vai destruir. E aqui ele estabeleceu o seu trono. Ele estabeleceu o seu trono. Assim diz o Espírito Santo: vai à perdição, através das Escrituras, 186. Agora ouçam. E veio todos vocês observem agora o capítulo 17. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças. Isso são as últimas taças que são derramadas. E falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vamos na mensagem, o selo de Deus. 87. E recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é uma marca de apostasia. Isto é, membros de igreja agarrando-se às suas igrejas ao invés de caminhar na luz. Vocês que se agarram a uma Assembleia de Deus, ao Tabernáculo da Fé de Goiânia, vocês que se agarram ao Tabernáculo Brana de Sapucaia, vocês que têm se agarrado ao Tabernáculo Brana de Franca, de Mogi das Cruzes, aí do Pará, vocês têm recebido a marca da besta, que é a marca da apostasia. Isso é o assim, diz o Senhor. Isso é a mensagem da hora. Eles rejeitam a luz, e não sobra nada senão treva. Isso mesmo, tanto católico como protestante. Há uma besta e uma meretriz, e ela tem filhas prostitutas. E estas filhas prostitutas, quando elas surgiram, elas eram virgens da luz daquele dia. E elas se organizaram e trazendo pessoas até aqui, de volta até aqui, tornando-as o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio. A Bíblia diz que sim, a besta, e uma imagem à besta. Você sabe que a imagem à besta é o concílio, é a união das igrejas. Essa é a imagem, semelhante à besta. A letra do seu nome e assim por diante. Como estudamos a coisa toda a noite passada, e a Bíblia claramente, não a teoria de alguém, mas a Bíblia declarou que aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres, vem da onde? Aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres, vem de Roma. Estava lá em Roma, e era aquele que foi, e já não é, e já não é, um papa após outro, e vai à perdição. E descobrimos que aquela mesma mulher velha deu à luz algumas meninas, que foram a primeira luterana, depois veio a presbiteriana, batista, metodista, as Assembleias de Deus, Deus e Amor, Universal do Reino de Deus, Mundial, e assim sucessivamente. Ela deu à luz algumas meninas, e elas se prostituíram. Veja, elas eram virgens no princípio, caminharam em qualquer que tenha sido a luz que tiveram. Então, elas começaram a atuar como prostitutas e regressaram fazendo a mesma coisa que sua mamãe faz. Isso foi exatamente, o irmão Brano até bate 2 vezes forte no púlpito. Elas começaram a fazer a mesma coisa que a mãe faz, e hoje está tão claro aí como eles fazem. Todas as festas copiaram da mamãe. Eles não tinham nada próprio. Aí você pode ver hoje que o nosso povo da mensagem, eles estão trazendo as festas pentecostais
para o seu meio, para o seu trabalho. É coisa bonita. Todas as reuniões que fazes, eles estão pulando, cantando, falando em língua, pastores falam em língua em cima do púlpito, profetizam. Isso é da terceira etapa. Isso é pastor da terceira etapa, imagina da primeira e segunda. O pentecostalismo, né? Agora, é apostasia. Atos do Espírito Santo, 87. Eu já li na outra pregação que eu fiz aqui sobre a marca da besta, sobre o novo Papa. E o Papa vem morrer exatamente numa data, num feriado. Né? Exatamente no feriado ele morre. Né? Ele falou no dia 20, dia 21 ele morreu. No dia 20 ele participou ali da Páscoa, dia 21. Como Tancredo também foi a mesma coisa, né? 21 parece que é Tiradentes, né? É o feriado, né? Para ser lembrados. Creio que um dia glorioso destes, mensagem Atos do Espírito Santo, quando essa confederação unida de igrejas se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. Eu quero ler porque eu não tenho mensagem, eu faço parte da mensagem do profeta. Você também faz parte da mensagem do profeta. E como o pastor Osmar não tinha mensagem, quem tinha mensagem era o profeta. Então ele repetia a mensagem do profeta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. Agora, e os agnósticos superficiais de mente serão jogados de lado. Eles entrarão direto na confederação de igreja. Veja, tem muitos que não têm lado, são como Acabe, fica em cima do muro, muito cético também, os incrédulos. Mesmo dentro da mensagem, tem pessoas incrédulas, tem pessoas duvidosas, manufaturadas, esse não faz parte da noiva. Estes é que vão nos entregar. Esses de grande aparência, como Judas Iscariote. Você vê que a coisa vem acontecer na Páscoa. Entregaram Jesus na Páscoa. Na mensagem de Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte, parágrafo 70, o profeta diz: como você vai para o céu? Você diz: eu nunca menti em minha vida. Queridinha. Isso, para começar, era um anjo, né? Isso é mentira. Não me importa quão bom você seja. Você é um pecador. Tem gente que diz que ele é tão bom, eu sou bom. Você não é bom nada, você nasceu em pecado, você veio através do sexo. Quem não nasceu em pecado foi Jesus. William Branham nasceu em pecado, Abraão nasceu em pecado, eu nasci em pecado, Osmar Rodrigues Costa nasceu em pecado, o Papa, como diz o profeta, que o Papa de Roma nasceu em pecado, falando mentira. Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entender o reino. Entender essa mensagem do dia, da hora. Na mensagem Por que não somos uma denominação, 69. Agora observe. Ouçam isto só por um momento. 5 reis. Onde queremos chegar aqui? 5 reis que haviam caído. 5 reis. Se você quer isto da história, eu mostrarei a você.
E um existe e um há de vir. Agora observe, a besta. Agora, a besta não era um rei. Ele era um que é, já não é, que já é e não é, que já é e não é. Que é isto? Sucessão papal. Um poder, uma besta governando. As pessoas fazem muito suspense. O irmão Brana foi direto. Isto aconteceu quando a Roma pagã se converteu para formar a Roma papal. A Roma pagã se converteu, então se tornou um papado, que tiveram um papa no lugar de um rei, e o papa é o rei espiritual. Essa é a razão porque ele é um rei espiritual coroado. Afirma ser o vigário de Jesus Cristo. Aí está, agora note, parágrafo 70. E nós vamos trazer à luz aquela doutrina católica de lá e mostrar-lhes como ela está completamente casada com as igrejas protestantes. Está vendo como ela ainda está se movendo bem na igreja protestante? Muito, exatamente contrária à Bíblia. Absolutamente contrária. Agora, uma besta que era, que não é. Agora, lembre-se, todos eles serão enganados na terra, cujos nomes não estava escrito desde a fundação do mundo. Vejamos, e a besta que era e já não é, versículo 11, e ela também, é ela também o oitavo, e reticência do sétimo, e vai à perdição. Agora, Pedro nunca foi em Roma. Pedro nunca foi papa de Roma. A história afirma isto, e o profeta. Profeta é Deus em uma carne na terra. Era Jesus Cristo em outro corpo. O ômega aqui é que nos revelou isso, porque nós estávamos enganados. Mas a igreja até hoje, Basílica de São Pedro, né? Eles pregam que Pedro foi o primeiro papa. Não é de duvidar de terem, que até hoje na história nunca tiveram um Pedro II. O Brasil já teve um Dom Pedro II, né? E um imperador, né? Mas a igreja nunca teve. E a besta que era e já não é, versículo 11, e é ela também o oitavo, e do sétimo vai à perdição, ela prosseguirá até que caia nos abismos no final do seu caminho. Agora você veja, Isaías 14, você vê lá em Apocalipse 18, 17, 18, eles todos se encontram no abismo, com os seus grupos, com o seu povo. O profeta Ezequiel também diz que todos os grandes gritam, gemem do além, juntamente com seus exércitos. Porque foi naquilo que você confiou. Você confia no seu pastor entre a vida e a morte. Se ele está certo, você vai. Se salva. Se ele está errado, não importa quão bom você seja. Quantos dízimos você pagou? Você teve uma revelação errada de uma mensagem, de um pastor, de um ministério. A gente vê isso no catolicismo, entre os pentecostais, batistas, adventistas, testemunhas de Jeová. Eles fizeram uma escolha aqui. A gente vê isso no budismo, no islamismo. É a escolha. Então eles recebem aquele batismo. Eles são selados. Você nunca tira aquilo deles. Tem que ser uma semente predestinada para ver um peixinho morto ressuscitar, como aqueles testemunhos de Jeová viram ali na pescaria com o irmão Brana, para poder sair de dentro daquele abismo das testemunhas de Jeová.
E a Testemunha de Jeová é uma igreja que bate contra a Trindade e são dualistas. E eles batem contra o catolicismo, mas é filha da mãe. É filha da mãe. É filha da Igreja Católica. Então ele disse: agora, e os 10 chifres que viste são 10 reis. Agora observe aqui, se você quer ver algo surpreendente, observe isto: são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Eles não são reis coroados, são ditadores. São ditadores. Eu creio que a Rússia é um destes. Está vendo? Eles jamais foram reis coroados, todavia receberam poder como reis por 1 hora no reinado da besta. É justamente nesse tempo sombrio. Agora mesmo, quando ditadores estão se levantando, está vendo? Receberam poder como reis por 1 hora com a besta. Agora, pois bem, você viu o que os eunucos fizeram com a Jezabel? Lá de cima do prédio. Jeú disse: quem é por mim, lança essa maldita abaixo. E eles jogaram ela no lugar mais alto que ela estava. Assim que vai acontecer com a meretriz, com a igreja. A Rússia vai deixar cair uma bomba atômica no Vaticano. E vai explodir. Quando a Califórnia, Los Angeles, vai para o fundo do oceano. Nós já falamos sobre isto. Este tem um mesmo intento: entregarão seu poder e autoridade à besta. Como é que eles vão entregar? Quando a Igreja Católica fizer aquele pacto com os judeus, pacto financeiro, mas ela vai romper esta aliança, porque Deus nesse tempo terá Moisés e Elias lá em Israel para chamar os 144 mil, e eles trarão praga para as nações. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Glória, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Olha aí, chamados, eleitos e fiéis. Na mensagem, o rei rejeitado, 94. Vamos ler aqui o rei rejeitado, o rei rejeitado, 94. De repente nós vamos terminando aqui. Você está vendo? O Espírito Santo é o nosso juiz. Deus nunca nos entregou um papa. Aí Jesus, em São Mateus 23, ele disse: a ninguém chameis pai na terra. Ele não estava falando do natural, ele estava falando do espiritual. E 325 depois de Cristo, levanta a Igreja Católica. Esse espírito já estava no céu. Ela é a filha da alva. Ela caiu junto com Lúcifer, porque ela estava em Lúcifer. Ele foi a estrela da manhã. Você viu como caíste do céu, filha da alva. É feminino? Quando Eva encontrou a serpente, ela era hermafrodita, macho e fêmea. Porque não tinha uma serpente fêmea. Aí você veja, da onde vem esse sodomismo? Da onde vem toda essa doutrina, todo esse movimento? Começou no céu. Não começou no Jardim do Éden, começou no céu. Adão era macho e fêmea.
Deus tirou a parte feminina de Adão e transformou em uma mulher. A serpente, Deus não tirou a parte feminina dela. Deus a amaldiçoou. Aí quando chegamos aqui, a igreja nunca tinha se pronunciado sobre o sodomismo. Mas através do Papa, ela deixou a mensagem e abriu as portas para o sodomismo. Porque isso começou na eternidade. Porque Lúcifer queria fazer um reino mais lindo, melhor, mais bonito. Quando você vê muita beleza, Satanás está ali. Porque Jesus não tinha aparecido em formosura. Olhamos-nos para ele. Numa beleza havia que nos agradasse. Em Jesus estava a esposa, estava a noiva, foi tirada dele. Então em Lúcifer estava a Igreja Católica Romana. E ela deu à luz a filhas, metodistas, batistas, pentecostais. E todos esses apóstatas saíram dela. E a semente de onde vem? Vem dele. Semente do maligno. Um resumo das 7 eras, 47. Não vou cansar vocês. Pode ver você como aquele espírito de Judas regressou, como um cavalo branco, foi branco, tão semelhante ao real. Como Judas estava próximo de Jesus, lhes foi dada uma coroa ao cavaleiro do cavalo branco. Como? Aquele espírito agora estava no líder do sistema nicolaita. Quando você vai ler nos selos novamente, você vai vendo essas coisas. E ele era o Papa, com uma tríplice coroa e que se assentava como Deus em seu templo, como disse São Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, chamando a si mesmo de vigário de Cristo. Se vigário de Cristo quer dizer em lugar de Cristo, ou em lugar de, ou como representante de Deus, então o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo. Ou depondo o Espírito Santo, agindo por ele, isto era o espírito de Judas agindo nele. Quando o Espírito Santo sai da terra, também o espírito de Judas saiu. Quando o Espírito Santo desce, o espírito de Judas também desce. Quando o Espírito Santo caiu, em 1906, na rua Azusa, muitas instituições de pessoas com problemas mentais lotaram, porque desceu um demônio sobre as pessoas. É um batismo. Veja como ele conquistou. Indo para frente, conquistando e para conquistar, Cristo não fez isto. Todos os que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E assim continuou aquele Espírito, e algum dia, literalmente, chegará a encarnar-se num homem, que encabeçará todo o concílio mundial de igrejas, exatamente como estivemos dizendo. E pelo seu ouro, recorde que Judas guardava a bolsa, ele controlará todo o mundo, e aquele sistema anticristo dominará tudo e tentará controlar todas as pessoas. Mas Jesus voltará e destruirá todos eles com o fulgor de sua vinda, e o fim deles será o lago de fogo. Como desce ele? Ele desce e se encarna em um homem. Meus irmãos, todos esses papas são precursores do super-homem de Satanás, como diz o profeta no 3º selo, que virá. Este sim vai parar a guerra. Este sim,
os governos vão se encurvar. Esse não conseguiu parar a guerra da Ucrânia, nem lá do Oriente, mas o que virá sim. Porque estes foram precursores, como tiveram muitos precursores antes do irmão Branham chegar. Tiveram tantos profetas que vieram, tantos pregadores, e até que o verdadeiro chegou. O verdadeiro falso tem que estar aqui. Se você é leitor dos selos, você vai ver isto. Então ele desce e se encarna. Você vai me dizer, mas Satanás não está encarnado nesse, não. Deus estava na carne de Branham, era Deus mesmo. Conhecia o segredo que estava nos corações das pessoas. E quando chegou no Vaticano para visitar, operou muitos sinais e maravilhas ali na Praça de São Pedro. Eu estava lendo uma mensagem quando a enchente, não sei se é o verbo de Deus, encontrou o rei do Egito, vários monarcas, como o anjo tinha lhes dito, e o Papa soube que alguém estava operando sinais ali na praça. Eu tinha até uma mensagem para pregar: o profeta visita o Papa. E o Papa quis uma audiência com este homem. O Vaticano foi sacudido naqueles dias. O mundo! Queria uma audiência. O rei Jorge da Inglaterra estava doente para morrer. Chamaram o irmão Branham. O irmão Branham disse: eu tive que cortar a perna da calça, porque eu estava chegando diante de uma autoridade. E o rei Jorge foi curado. E quando chegou para ir diante do Papa, ele perguntou ao barão, o homem que iria lhe introduzir: o que eu vou fazer diante dessa grande pessoa? O Branham não o desrespeitou, mas quando foi a hora de falar, de pregar, ele pregou. Falou sobre sua tríplice coroa. Você vai ter que chegar, ajoelhar diante dele, beijar o seu dedo. Ele disse: não, cancela a audiência. A audiência é cancelada. Cancela. Isso eu faço só para o meu Senhor Jesus Cristo. Não se repetiu a mesma coisa de Lucas 4? De São Mateus 4? Se prostrado e me adorarem, te darei tudo. Porque a mim me foi entregue do que eu quero. Ele estava onde? Estava no Vaticano. Jesus estava na praça, operando maravilhas e sinais. Ele disse: eu quero falar com ele. Como faço para chegar diante desse homem? Você tem que se curvar diante dele. Eu mesmo que pediu para me curvar diante dele há 2000 anos atrás, está aqui, num trono, com a coroa. E no primeiro selo, 401, ele disse: esse cavaleiro sobre o cavalo branco tem estado na terra o tempo todo. Ele mudará de anticristo. Ele faz isso e se torna um falso profeta. Veja, ele começou como anticristo, o espírito, então se tornou um falso profeta. Então mais tarde, quando o diabo é expulso, encarna-se então com o diabo. 3 estágios. Primeiro, ele é um diabo, para começar, um espírito do diabo. Então se torna um falso profeta, professor de uma falsa doutrina. A seguir, ele vem como o próprio diabo encarnado. Encarnado. A Rússia vai se curvar diante dele. A China vai se curvar. Eles têm feito filmes, mas o filme não tem nem 1% do que será. Os Estados Unidos vai se curvar. Já está lá. Todas as nações, inclusive o presidente Lula, vai estar lá também curvando diante do morto. Eles vão curvar agora diante do vivo.
A noiva não estará aqui. E aonde ele vai dizer para a guerra? Para a guerra em tal lugar. Por quê? Roma tem todo o ouro do mundo. Os judeus têm todos os bônus. Controla o mundo, os dois. Então os dois têm que se unir. Dois poderes. Mas na fé eles não podem se fundir. O pacto é rompido. Você sabe, a prostituta leva o dinheiro. A prostituta leva o dinheiro. Por isso já chama prostituta. Ela leva o dinheiro. Aí começa a Terceira Guerra Mundial. O fim de tudo. Curvamos nossas cabeças. Grande Deus e soberano Pai, te damos graça por um profeta que o Senhor nos enviou, William Marion Branham. Te damos graça por Apocalipse 10, 8 a 11, João, que comeu o livrinho e mostrou tudo isto para nós. Obrigado, meu Deus, por esta hora. Obrigado por ter nos livrado do espírito da apostasia. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.